seus companheiros, a todos vocês. Somos trabalhadores também da Bênção da Escola Espírita aqui para a vida. Nós sabemos como é importante que as casas estejam trabalhando juntas, voltadas para o mesmo propósito, que é o da implantação do Evangelho de Jesus. À luz da doutrina espírita na face da terra. Melhorou, gente? Está melhor agora? Tá bom. A nossa proposta na noite de hoje é conversar a respeito do tema reflexões sobre amizade. É um tema sobre o qual a doutrina espírita traz assim, algumas contribuições importantes e nós gostaríamos de dividir essas reflexões com vocês. Para iniciar nossa conversa, nós vamos buscar um conceito, ou melhor, uma referência no Livro dos Espíritos, em torno da qual nosso estudo é baseado. É a pergunta 766, que está lá na terceira parte dos médiuns, dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, mais especificamente da lei de sociedade. Então, lá nessa pergunta 766, ele dava aos benfeitores espirituais: a vida social está na natureza? É natural da criatura humana conviver ou viver em sociedade? É isso que Kardec diz, né? Indagar dos benfeitores espirituais. E eles respondem: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós somos criados para conviver com os demais. E nós vamos perceber ao longo do estudo por que isso é relevante. Qual é a necessidade disso? Mas ele começa dizendo, né, dos atributos, das ferramentas de que nós fomos dotados por parte da providência divina. Então a palavra, por exemplo, é um instrumento poderosíssimo. Diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos que a palavra foi um elemento que contribuiu para impulsionar grandemente a evolução do espírito imortal na face da Terra. Porque a partir do uso da palavra, a criatura tem como traduzir as ideias, né, em conceitos, né, objetivos e se fazer entender. Mas não só a palavra, quanto as demais faculdades de que nós somos dotados, quais sejam a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, são elementos que nos permitem não apenas interagir com a realidade material, mas, sobretudo, permitem que nós interajamos com as pessoas, que nós nos façamos entender, não só manifestando a nossa inteligência, mas expressando também as nossas emoções e sentimentos. Então a convivência ela é extremamente importante e nós temos esses elementos que são instrumentos, né, de que somos dotados para enaltecer os valores da convivência humana. Mas qual é o significado da palavra amizade? Então diz lá na internet: em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade ao ponto do altruísmo. Ou seja, nem toda relação humana configura amizade. Vocês vão observar pelo conceito ali que há alguns pré-requisitos para que uma relação entre duas pessoas seja considerada uma amizade. Quais são esses requisitos? Ele diz ali, ó: conhecimento mútuo e afeição. Ou seja, uma relação de amizade ela é uma relação sólida, que é construída ao longo do tempo, que consiste de uma convivência mais próxima, mais estreita, em que há vínculos de afeição. Se não houver afeto na relação, ela não configura uma amizade verdadeira. Aspectos como a lealdade, por exemplo, nós vamos abordar durante, né, o nosso estudo. Pois bem, nós trouxemos aqui uma citação que retrata a importância, a relevância da amizade. Aristóteles, para quem não sabe, é um filósofo grego que viveu aproximadamente 500 anos antes de Jesus, contemporâneo de Sócrates, de Platão, de Para quem que nós buscamos
nossos amigos. Sim, é aquele que vai oferecer o ombro, aquele que vai nos ouvir, aquele que vai nos orientar, que vai estender a mão em nosso favor. Então Aristóteles diz como é importante, quando nós estamos passando por um problema difícil, seja diante da pobreza ou diante de uma enfermidade, de um infortúnio moral, que nós tenhamos um amigo que nos sustente em nossa caminhada. Mas ele continua dizendo, vejam só, e a amizade é também uma ajuda para os jovens para salvá-los do erro. Por que é? Porque o jovem é aquele que chega numa fase da vida onde o mundo, as possibilidades começam a se descortinar para ele. Quantos horizontes novos, quantas perspectivas que ele começa a vislumbrar, né, naquela vida que está apenas desabrochando. Mas se é verdade que existe um conjunto de expectativas, existe um tanto também de incertezas, de dúvidas, de questionamentos. E como é importante, exatamente nessa fase da vida, nós termos alguém que seja capaz de nos auxiliar, de nos inspirar, né, na direção certa. Como é importante na juventude termos um amigo que seja balizador do comportamento, que nos oriente, nos sugira um comportamento digno e equilibrado. Não é assim? Pois bem, ele continua dizendo: assim como é para os idosos, com vistas ao cuidado de que necessitam e a capacidade diminuída de ação decorrente de sua fraqueza. Ou seja, como é importante, ainda mais hoje, à medida que o tempo vai passando, nós temos percebido como que a expectativa de vida vai aumentando, não é isso? Nós estamos vivendo mais. E à medida que vivemos mais, a velhice, né, se prolonga, as doenças vão surgindo, os desafios, e com todo o avanço da medicina, nós não estamos livres de lidar com as enfermidades, com as dificuldades que são inerentes à idade. Então, como é importante, já numa idade madura, que nós tenhamos pessoas amigas que nos auxiliem e nos sustentem em nossa caminhada, né? Sejam aqueles companheiros valorosos que vão nos ajudar a transitar por esse período da vida com mais equilíbrio, né? Com mais dignidade. Mas Aristóteles ainda diz: é uma ajuda também para aqueles em seu auge na realização de ações nobres, pois dois juntos são mais capazes de pensar e agir. Então ele diz que mesmo para o indivíduo jovem, né, que seja bem sucedido, que esteja no auge da sua saúde física, da sua vida profissional, ainda aí é fundamental que ele tenha a presença de amigos, porque são esses amigos que vão ajudar a dar significação à sua vida e vão fazer com que ela seja uma vida mais rica, né, em realizações. Então, se nós pararmos para analisar o texto de Aristóteles, ele diz que a amizade é importante na infância e na juventude, é importante na velhice, é importante na madureza, é importante no momento em que nós estamos vivendo a pobreza material ou o auge da realização material. É importante quando nós estamos bem de saúde ou quando nós estamos enfermos. O que ele está dizendo na verdade? Que a amizade, meus irmãos, ela é importante em qualquer circunstância da nossa vida. Extremamente necessária. E nós vamos ver isso durante o estudo. Para nortear nosso estudo, nós nos propomos responder 4 perguntas, que são essas aqui. A amizade nos estimula ao crescimento moral e espiritual? Segundo, existem diferentes tipos de amizades? Terceiro, que hábitos podem ser desenvolvidos para o fortalecimento da amizade? E por fim, quais as características da genuína amizade, da amizade verdadeira? Então nós vamos trabalhar essas 4 questões durante o estudo. Então a primeira dela, é a amizade um fator de crescimento para nós, no sentido espiritual, moral? Então nós vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, pergunta 768. Indaga Kardec: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, quando nós buscamos a convivência, viver em sociedade, nós estamos atendendo estritamente aos nossos interesses pessoais, ou existe algum propósito mais amplo
quando as criaturas se aproximam e passam a viver conjuntamente. Então, vejam só a resposta dos benfeitores espirituais. O homem tem que progredir. Até aí o ponto pacífico, né, gente? Porque quando nós estudamos lá na segunda parte dos Espíritos, o que os benfeitores dizem? Que nós reencarnamos para quê? Para evoluir. Nós não reencarnamos fundamentalmente para sofrer, ou para cultivar uma felicidade ilusória, plena, que ainda não é possível. Nós reencarnamos para progredir. Essa é a função primordial da nossa existência. As demais circunstâncias vão acontecer naturalmente, claro. Né? Então ele diz: insulado não lhe é isso possível. Por quê? Porque sozinho, isolado, o indivíduo não consegue progredir. Mas se o indivíduo ficar lá no monastério, ou numa fazenda, num sítio isolado, lendo muito, estudando muito, olha, ele está se instruindo. É bem verdade. Mas ele estará se tornando uma pessoa melhor? Evidente que não. Evidente que não. Porque o progresso só se realiza a partir do momento em que exista convivência. Então, o que eles dizem aqui? Por não, isso, e sozinho, um detalhe importante também, é que nós não temos todas as faculdades. Olha só, nós somos espíritos em evolução, não somos? Cada um tem um conjunto de experiências que é muito própria. Ninguém aqui viveu as mesmas experiências do outro. Não há duas pessoas que são iguais. Cada um tem um conjunto de experiências vividas que é somente dele. E nessa trajetória, nós fomos consolidando valores que são únicos também. Então não há uma pessoa igual a outra. Então cada um tem sempre algo a oferecer em favor do outro, sempre. Ou seja, da mesma forma que nós temos algo a oferecer em favor do nosso semelhante, nós sempre haveremos de aprender alguma coisa com as pessoas com as quais nós convivemos. E aí ele diz ainda: falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ele se embrutece e estiola. Por quê? Nós precisamos ocupar o nosso tempo, trabalhar junto das pessoas. Tem uma frase que eu sempre esqueço quando vou fazer essa palestra. Eu estava estudando hoje o texto, ainda lembrei e perguntei à minha esposa. Eu falei: como é que é aquela frase mesmo? Mas ela diz o seguinte, que a ociosidade é campo para as influências inferiores que nós ainda trazemos em nós. Ou seja, quando nós estamos convivendo com as demais pessoas, nós temos a oportunidade de trabalhar as potencialidades da alma, sobretudo aquelas mais nobres. Mas quando nós nos isolamos das pessoas, o que acontece? Os nossos atavismos, as nossas heranças do passado, notadamente as nossas imperfeições morais, elas ressumem, elas vêm à tona. Então é quando ele diz que o indivíduo isolado, ele se embrutece e se estiola. Nós precisamos conviver com as pessoas, é fundamental o processo da convivência. Por isso que Kardec ele faz uma nota a essa resposta. Ele diz assim: homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. É como se fosse um grande quebra-cabeças, onde cada um de nós compusesse uma peça, e nós vamos trabalhando juntos e formando esse grande quebra-cabeças. Cada um dando a sua contribuição, oferecendo o seu concurso. E aí nós trouxemos algumas observações do livro Jesus e a Atualidade, que é a psicografia do Divaldo e a autoria de Joana de Ângeles. Então, olha, ela faz umas observações muito oportunas para nós. Olha o que ela diz: a amizade é portadora do calor necessário para fazer germinar os sentimentos que se encontram adormecidos no ímã do ser, ao tempo em que se irradia com energias benéficas em favor daquele com o qual se relaciona. Ou seja, vamos fazer uma comparação bem grosseira, né? Quando nós pegamos uma semente, de que ela necessita para germinar? O que a gente precisa submeter a semente para que ela germine? Terra fértil e água. Terra fértil e água. Terra, um substrato, água, a luz do sol, calor, são as condições que ela
precisa para germinar, não é isso? Então, à medida que ela coloca, se nós pegarmos uma semente, colocarmos num recipiente seco e deixarmos guardada, ou mesmo dentro de uma geladeira, ela vai germinar? Não. Ela vai ficar lá em estado latente, até que surjam as condições favoráveis. A mesma coisa se dá com as potencialidades da alma. Na convivência com as pessoas, à medida que nós vamos estabelecendo vínculos de relação com as criaturas, vamos construindo essas pontes de amizade, vão surgindo as oportunidades, as circunstâncias que vão produzir as condições ideais para que germinem os sentimentos nobres da criatura humana. Assim? Por quê? Porque ao longo da vida, no processo de convivência, é que nós vamos nos deparar com as adversidades, ou os nossos amigos vão se deparar, né, com situações difíceis, onde nós vamos nos ajudar reciprocamente. Assim? E mesmo nos momentos felizes. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas se nós fôssemos recapitular agora aqui a nossa existência, vamos aí repensar a nossa vida. Vamos lembrar de alguns momentos felizes que nós tivemos. Algum desses momentos nós vivemos sozinhos? Todos os momentos de alegria, de felicidade de nossa vida foram vividos junto de pessoas com as quais nós tínhamos relações de afeto, de amizade, sejam elas familiares ou não. Quantos momentos de realização vocês tiveram aqui nessa casa, por exemplo? No atendimento às necessidades, aos necessitados, nas atividades mediúnicas, na convivência mesmo no dia a dia. Quantos vínculos de afeição a gente vai construindo, né, que vão marcando a nossa vida positivamente. Né? E à medida que a gente vai convivendo e se nutrindo desses momentos, olha que interessante, nós vamos irradiando, como consequência natural da nossa alegria, do nosso estado de satisfação íntima, energias benéficas que a gente projeta, né, naturalmente em direção àqueles que são objetos da nossa amizade. Perceberam? Aí a Joana de Anjos nos traz dois exemplos interessantes. O primeiro deles, olha, a amizade é tão valiosa que o som de uma voz amiga e conhecida produz o sorriso de alegria em quem o escuta. Vocês repararam quando um amigo que a gente não vê há muito tempo liga para a gente e a gente tem a oportunidade de atender e ver, né, que aquela pessoa que a gente não fala há tanto tempo, e aquela satisfação nossa de reencontrar aquela pessoa querida, né? E a gente logo dá esse sorriso que ela está falando aqui. Não é assim? Um outro exemplo que ela nos traz. A lembrança de um ato propiciado por um amigo gera satisfação e a perspectiva de um novo encontro desenvolve expectativa agradável. Por que, meus irmãos? Porque nós, essas marcas felizes, ficam presentes em nós. Então, quando a gente tem uma pessoa querida, né, e a gente antevê a possibilidade de um reencontro próximo, para a gente sempre é uma expectativa agradável, né, esse reencontro, essa oportunidade de estar juntos. Não é assim? E aí ela chama atenção para um aspecto muito sério. Olha o que ela fala. Estatísticas valiosas asseveram que as pessoas solitárias têm a probabilidade de desencarnar em muito menos tempo do que aquelas que experienciam convivências e relacionamentos afetivos. Perceberam como isso é sério? Como é importante? Mas se nós almejamos viver mais tempo que na Terra, é importante que a gente tenha muitos amigos, né? Porque os amigos ajudam a dar significado à nossa vida. E ela diz, ó, a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. Para nós refletirmos. E quais são os tipos de amizade? Quais são os tipos de amizade que nós temos? Essa classificação aqui, meus irmãos, é apenas pedagógica, para a gente ter uma ideia, né, de como as relações se constroem ao longo do tempo. Não é para a gente sair daqui e querer começar, né, a catalogar as nossas amizades, falar aquele amigo lá é um amigo assim, o outro é um amigo. Não, nada disso. Tá? Então vamos lá. Nós temos os amigos por conveniência. Quem são os amigos por conveniência? São aqueles com quem a gente vive rotineiramente. Aqueles com os quais a gente troca gentilezas, está sempre assim ajudando, sendo ajudado,
Nós temos quais os exemplos? Vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que participam de algum grupo em comum. Então são pessoas com quem a gente está sempre esbarrando, a quem a gente ajuda e por quem nós somos ajudados também. São os chamados amigos por conveniência. Nós temos os amigos de interesses pessoais. Quais são? São aqueles, né, que mantêm alguma atividade semelhante e por conta disso criam uma certa afinidade. Por exemplo, aquele grupo que gosta de jogar bola toda quarta-feira, né? Então eles se reúnem periodicamente, estão sempre ali jogando bola, gostam, né? Ou têm um hobby parecido, ou são pessoas que têm um propósito comum, um trabalho social. Eles se reúnem em torno de um propósito comum. Nós até podemos dizer que, num primeiro momento, a amizade que vocês constroem aqui, nessa casa espírita, é uma amizade que surge a partir de interesses pessoais. Qual é o interesse comum? Conhecer, estudar e viver a doutrina espírita, não é isso? Esse é o fator que reúne todos vocês aqui nessa casa. Nós temos um outro exemplo, que são os amigos históricos. O que são esses amigos? São aqueles com os quais a gente teve uma convivência em determinado momento da nossa vida. Ou porque estudamos na infância e na adolescência na mesma escola, ou porque cursamos juntos à universidade, ou porque servimos o exército na mesma época, ou porque elas ficaram grávidas naquele mesmo período. Então são situações pontuais da existência das criaturas em que elas acabam se identificando com outras por força das circunstâncias. Nós temos amigos de gerações diferentes. E é natural, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade tão grande entre idades, que é natural que no nosso círculo de amizade, nós tenhamos amizade não apenas com pessoas que têm uma faixa etária parecida com a nossa, mas nós vamos estabelecer vínculos de amizade com pessoas muito mais jovens e pessoas mais idosas também. Correto? E por fim, meus irmãos, nós temos os amigos íntimos. O que são os amigos íntimos? São aqueles em que há um vínculo emocional ou físico, uma proximidade. Se não há uma proximidade física, pelo menos há um contato constante, porque se veem, porque ligam um para o outro, porque trocam correspondência, enfim. Né? Ou seja, são aqueles amigos, aquele tipo de amigo em que você busca no momento de necessidade, é aquele que te ouve, é aquele que te aconselha diante de uma dificuldade qualquer. Agora, isso não significa que os demais amigos ali, as amizades que surgiram por conveniência, por interesses pessoais, os amigos históricos ou de gerações diferentes, não venham a se tornar amigos íntimos. Né? Porque aquelas categorias ali mostram como as amizades surgiram. Agora, como elas continuam durante o tempo, ao longo do tempo, já é um trabalho nosso. Né? Eu tenho certeza que isso acontece com vocês. Eu tenho amigos com quem eu estudei, e muitos deles a gente acabou perdendo o vínculo ao longo dos anos, porque se mudaram, né? Foram morar em lugares diferentes, porque o conjunto de interesses também se tornou distinto. Mas há amigos daquela época com quem a gente mantém contato até os dias atuais. Não é assim? Ou seja, não foram apenas amigos históricos, são amigos mesmo nos dias presentes. Silvia Helena Pecenda é uma oradora espírita. Então nós encontramos um texto dela e achamos muito interessante a observação. Olha o que ela diz. Temos a tendência de alimentar uma percepção fantasiosa da amizade quando acreditamos, por exemplo, que amigos verdadeiros somente são aqueles em que podemos depositar nossa absoluta confiança e que por isso jamais nos magoarão. Esse é um grande erro. Né? E nós vamos ver no estudo que é um erro. Para eles de conversa é preciso lembrar que nós somos espíritos imperfeitos, não é isso? Pois bem. Carlos Torres Pastorino tem uma mensagem muito interessante. Antes disso, estão vendo os bichinhos aqui, gente? Simpáticos eles? Está dando para perceber bem a feição deles ali? Estão muito simpáticos? Nada simpáticos, né? Será que nós temos amigos que às vezes se apresentam assim também, às vezes? Mal-humorados?
Quando eles estão assim, o que a gente faz, hein? Isso é fácil. Vamos ver aqui o que o pastorino, né, pondera para a gente. Olha só. Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes você também está irritado e responde mal aos seus amigos? E, no entanto, gosta que eles o desculpem. Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpem. Não leve a mal. Releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Perceberam, gente? Nem sempre é fácil, né? Mas nós devemos fazer pelo outro, como ensinou Jesus, aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós, não é isso? Então o outro está lá mal-humorado, está passando por um problema. Então, ao invés de a gente ficar reclamando que o outro nos destratou, por que a gente então não procura saber, né? Qual o problema que está afligindo, se nós não podemos auxiliá-lo, né? Aquela nosso péssimo hábito de querer julgar as pessoas, não é isso? E no cultivo da amizade tem alguns valores muito importantes. Como o nosso tempo está correndo muito, alguns slides aqui nós não vamos ler na íntegra, nós vamos comentar a essência do texto, tá bom, gente? Então, primeira coisa, alguns aspectos importantes para que nós possamos enriquecer os nossos vínculos de amizade. Saber ouvir para melhor compreender. Como nós falamos agora há pouco, é muito difícil para quem vive de forma solitária passar pelas tribulações. Por quê? Porque muitas vezes ela está passando por uma depressão, por um problema qualquer, e ela não tem um amigo a quem procurar. Uma pessoa com quem desabafar. E é muito doloroso para a pessoa ter que passar por essa situação. Porque, via de regra, quando a gente está passando por um problema, o que a gente faz? A gente logo procura uma pessoa para realizar aquele processo ali. Não se trata de transferi-los ao próximo, quer dizer, a gente procura um amigo, não é para pegar o problema e botar no colo dele, não é? Nada disso. Mas é o que ele diz aqui, ó. Porém, de realizar-se uma catarse positiva. O que é essa catarse? Catarse é como você coloca para fora aquilo que te angustia. E muitas vezes, só de falar, a pessoa já se sente aliviada. Isso acontece muito nas casas espíritas, quando o companheiro chega no portador de algum problema, alguma dificuldade, e ele procura o trabalho do atendimento fraterno, né? Então as pessoas acolhem aquela pessoa, né, e deixam ela falar. Aí ela está falando, expõe as suas angústias, dificuldades. Só de falar, a pessoa de algum modo já sente um certo alívio. Né? Quando se confia em alguém, torna-se mais fácil enfrentar as dificuldades, confiando que sempre terá companhia e refúgio emocional na amizade. Perceberam, gente? Olha, o problema é meu, eu estou vivendo o problema, mas eu sei que tem meus amigos que estão ali para me ajudar nos momentos de necessidade. Tendo-se com quem conversar, discutir problemas, comentar desafios e dores, embora os problemas permaneçam não resolvidos, outras são as condições emocionais para os solucionar. Porque muitas vezes, a superação dos problemas depende muito da maneira como nós os encaramos. A nossa postura, né, a nossa confiança, a nossa fé, o nível de serenidade que a gente alcance, né, a lucidez com que a gente se comporte diante daquela adversidade. O problema não vai desaparecer, mas muitas vezes nós vamos encontrar uma solução de forma mais fácil, vamos superar aquele problema em menos tempo, se nós nos prepararmos adequadamente para lidar com aquela situação adversa. Então, o xará meu, Adenauer Novaes, ele escreveu vários livros, entre eles esse aqui, Psicologia do Evangelho. E ele dá um toque muito importante sobre a maneira como a gente deve se portar diante de um amigo quando ele está ali, né, confidenciando um problema, relatando uma dificuldade. Então, ele diz assim, ó: para ampliarmos nossas relações, é preciso que aprendamos a ouvir com empatia. O que é empatia? Quando a pessoa se identifica conosco, não é assim? O que é ouvir com empatia? Quando a gente foca a nossa atenção na pessoa. Quando a gente se isola das situações externas e naquele momento ali, passamos a ser eu e o meu amigo, né, que está ali confidenciando o problema. Então, eu me dedico inteiramente a ouvir.
e me esforço para compreender o que ele está falando. Então, olha só, quando nós fazemos isso, nós legitimamos os sentimentos das pessoas, porque ela olha e percebe que nós estamos sinceramente preocupados ou interessados em auxiliá-la. Na medida do possível, ajudando-as a encontrar as palavras para identificar e verbalizar a emoção que estão sentindo. Isso é muito importante. Outro aspecto, o respeito às diferenças. Então, olha só. Peraí. Estão vendo essa foto aqui? O que nós temos na foto aqui? Chimpanzé, mais o quê? O que ele está segurando ali? Um gatinho? Não é um gatinho não, gente. Dá para ver bem aí? Hã? Filhotinho de tigre. Eles estão brincando os dois, está vendo ali? Em condições normais na natureza, o que aconteceria? O que o filhotinho de tigre faria com o chimpanzé? Almoçava ele, né? Assim? Outro dia mesmo, quando eu estava preparando esse estudo, eu vi uma foto lá na internet, alguém compartilhou um vídeo, aparecia um gato, um gatinho, ele estava todo encolhidinho em cima de uma mesa assim, meio emborcado assim. E na barriga dele tinha um periquito deitado. Sério, o gatinho ficou, curvou o corpo assim, e o periquito deitado na barriga do gatinho. Em condições normais, o que um gatinho faria com o periquito? Almoçava ele, né? Mas o que isso mostra para nós? Se mesmo entre animais irracionais, destituídos de sentimentos aprimorados como os que nós temos, a natureza dá demonstrações de tolerância e da capacidade deles conviverem apesar das diferenças, o que o Senhor da vida não espera de nós? No quesito tolerância, compreensão. Né? Então vamos lá. Para se viver uma amizade real, não é preciso que os envolvidos tenham os mesmos interesses, objetivos, convicções e modo de entender a vida. Ao contrário, o amigo aprende a conviver com as peculiaridades do outro, respeitando-o pelo que ele é. Perceberam aí, gente? É a mesma coisa que eu perguntar aqui se todo mundo torce para o Flamengo. Não é, né? E todo mundo não procura conviver bem? Está citando apenas uma diferença, assim, né? Na nossa vida, nós temos visões diferentes em torno de uma série de questões. Mas em quantas coisas nossos pensamentos convergem? Em comum, nós estamos aqui para trabalhar a serviço de Jesus. Cultivamos as mesmas aspirações no campo da fé, encontramos o mesmo consolo na mensagem espírita, irmanamos os nossos esforços para que o bem seja realizado. O grande problema nosso é que muitas vezes, ao invés de nós nos unirmos em torno daquilo que é a proposta comum de vida, nós nos distanciamos por conta das pequenas diferenças que nos distinguem uns dos outros. Perceberam? Isso é uma questão muito séria. É sinal de que nós não estamos procurando assimilar o conteúdo do Evangelho como nós deveríamos. Mesmo porque, como o texto diz aqui, convivendo muitas vezes com pessoas que pensam diferente de nós, é que nós vamos desenvolvendo a capacidade de compreender, de tolerar, e vamos percebendo muitas vezes, né, que muitos conceitos que nós trazemos precisam ser revistos, né, porque em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, quase sempre nós achamos que estamos certos em tudo, não é assim? E muitas vezes, através da convivência, nós vamos aprendendo que aquela ideia daquele companheiro, que eu relutei inicialmente às vezes em aceitar, era a ideia mais sensata. E a gente dá o braço a torcer e vai aprendendo. A vida é assim, meus irmãos, né? Outra coisa importante: ser amigo não é elogiar sem propósito, pois na amizade não é preciso comprar afeição, mas se um tiver de se contrapor ao outro, saberá fazê-lo de forma afetuosa e sincera. Ou seja, a gente não tem que ficar bajulando o outro porque é nosso amigo, né? Inclusive, se nós gostamos daquela pessoa e nós percebemos que ela está enveredando por um caminho equivocado, qual que é o nosso dever? É chegar
para falar, meu irmão, eu me preocupo com você, estou vendo que você está fazendo uma coisa que de repente vai te trazer conhecimentos. Agora, nós precisamos saber como falar, não é assim? É o que ele diz ali, ó. Fazê-lo de forma afetuosa e sincera. E graças à doutrina espírita, nós estamos aprendendo isso aos poucos, não é? Isso que a gente vai passar. Outra questão importante, desapego nas atitudes. O que significa isso? Olha só. Esse autor não é espírita, mas os conceitos estão assim identificados com os postulados espíritas. Por isso nós trouxemos o texto. Diz Augusto Cury: há muitos amigos que nos estimam e quando desaparecem da nossa presença, talvez não seja por ingratidão ou indiferença. O sujeito some do centro 2 semanas e fala assim: pois é, fulano sumiu, né? Não veio falar, justificar a ausência, deixou o trabalho de lado. A gente já logo começa a pensar, né, que o nosso irmão está sendo negligente, irresponsável, assim? Pois bem. Mas a distância deve-se a dificuldades que desconhecemos, a compromissos novos ou porque encontram-se enfermos. Já aconteceu isso com vocês? O companheiro sumiu, a gente achou que ele estava, né, passeando, vendo televisão e de repente o companheiro estava, às vezes, internado no hospital, passando um problema de saúde. Na nossa casa nós temos pessoas assim, que a pessoa é sozinha dentro de casa, né? Não tem nenhum familiar morando com ela. Então ela teve um período no hospital. Nossa, puxa, cadê o fulano? Né? Depois a gente foi descobrir que ele estava hospitalizado, olha só. Então, diante disso, devemos nos informar sobre a situação deles quando lhes notamos a ausência, ao invés de nos envolvermos em sentimentos de menosprezo ou solidão. Porque às vezes essas críticas que a gente faz, meus irmãos, além de denegrir, né, a figura daquele companheiro querido, cria, né, prejudica a psicosfera da casa espírita, perceberam? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Uma outra questão importante, meus irmãos, na relação de amizades, a gente não pode, não deve criar muitas expectativas. Ou seja, achar que o nosso amigo verdadeiro é aquele que nunca nos desaponta. Porque se a gente pensar assim, nós nunca vamos ter amigos. Por quê? Aquilo que eu estava lá no início, lembra? Porque nós somos imperfeitos e lidamos com pessoas imperfeitas. Então, muitas vezes acontece, não sei se aconteceu isso com vocês, a gente tem um amigo que está sempre, né, pedindo um auxílio, que a gente, né, nos recorrendo à nossa pessoa para determinado fator, determinado motivo, enfim. A gente ajuda 1, 2, 10 vezes. Se você não puder ajudar, a pessoa fica chateada. Pois é, né? Meu amigo me decepcionou. Ele esquece que nas 10 vezes anteriores nós estendemos a mão. Isso acontece conosco. Então nós temos que ter em mente que nós não podemos ter esse nível de cobrança com respeito aos nossos amigos. Compreender que eventualmente eles não corresponderão às nossas expectativas em algum momento. Certo? Essa página aqui, que nós gostaríamos de ler para vocês rapidamente, é um texto de Emmanuel, onde ele fala sobre as diferentes circunstâncias em que os nossos amigos muitas vezes vão se encontrar. E diante dessas circunstâncias, qual deve ser o nosso comportamento? Né? Então ele diz ali, primeira coisa, ele faz uma associação entre a palavra caridade e amizade. Porque a caridade, ela permeia o nosso comportamento junto das pessoas. Como? Ele diz aqui, para o triste, a palavra consoladora. Para o desesperado, o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso do aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o transviado, é o entendimento. Para o colérico, é a calma. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano,
é a tolerância. Para o maledicente, é o comentário bondoso. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. É importante que nós tenhamos sensibilidade para identificar quando um amigo nosso passa por alguma dessas circunstâncias, para que nós saibamos como nos comportar diante dele naquele momento. Correto? E aí, um outro aspecto que é muito importante e que ajuda a enriquecer as nossas relações de amizade, a questão da lealdade. Então ele diz aqui: em qualquer relacionamento em que te encontres, cuide de ser leal e honesto, não te utilizando de recursos desprezíveis, mesmo que objetivem resultados que supões serem construtivos. O erro, a intenção malévola, não pode contribuir de maneira saudável, porque as suas são estruturas deficientes e enfermiças. Ou seja, meus irmãos, a gente fala assim, mas tem aquela mentirinha, né? Tem um propósito bom. O que nós temos aprendido ao longo da vida? Que os fins, os meios, os fins não justificam os meios. É isso? Ou seja, a gente tem que trabalhar com honestidade, tem que viver as relações com transparência. Um detalhe interessante, pode parecer algo assim, muito tranquilo, né? Que é saber apreciar os momentos felizes do outro, mas nem sempre. Olha só, um dos testes mais difíceis da amizade, olha só, hein? A gente às vezes não acha isso, consiste em ficar sincera e completamente ao lado dos companheiros em seus momentos de êxito, porque em virtude de nossas imperfeições podemos alimentar, mesmo que inconscientemente, eventuais sentimentos de inveja e de competição em relação a eles. Já aconteceu com vocês? Mas é meu amigo, né? Ele foi tão bem sucedido, eu fico tão feliz por ele, mas no fundo fica aquela pontinha de inveja. Até nós temos um estudo sobre esse assunto, sobre a inveja, chamado Cárcere da Inveja, que é muito interessante. A gente fala exclusivamente sobre a inveja. Então, tem uma psicóloga chamada Judith Bjork. Ela diz o seguinte, amor e competição, amor e inveja podem coexistir entre os melhores amigos. Por quê, meus irmãos? Porque as nossas relações, elas são permeadas de qualidades, mas também nessas relações as nossas imperfeições morais se manifestam também. Então, muitas vezes a gente ama, a gente quer bem, mas esses sentimentos ainda estão presentes dentro de nós. Então nós precisamos trabalhá-los, né? Com paciência, né? Mas com devotamento, com dedicação. E por fim, meus irmãos, o que caracteriza uma amizade genuína, verdadeira? Os verdadeiros amigos não são aqueles que nos rodeiam pelo que temos, mas os que nos valorizam pelo que somos. E então, antes de nós encerrarmos o estudo, nós gostaríamos de contar para vocês uma história. Essa história é contada por um filósofo latino chamado Cícero. Cícero viveu mais ou menos 150 anos antes de Jesus. E conta Cícero uma história verídica que aconteceu em Siracusa, aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Narra Cícero a história de amizade entre dois jovens, Pítias e Damon. Pítias e Damon viviam em Siracusa na época em que ela era governada por um rei que era um déspota, chamado Dionísio. Mas Damon era um indivíduo assim, muito inteligente, né? Aliás, Pítias era muito inteligente, muito inspirado, e ele percebendo que vivia um reino onde, né, a miséria graçava em toda parte. Então ele, inconformado com aquela situação e dono de um verbo fácil, ele muitas vezes subia, né, em algum objeto, em algum local assim, em plena praça pública, e começava a falar sobre as injustiças que existiam no reino. E
E aí o Pítias começou a se tornar conhecido pelas suas dissertações. Só que chegou ao ouvido do rei Dionísio o que Pítias estava fazendo. Então ele ficou muito incomodado, irritado com aquela situação. O que ele fez? Mandou prender o Pítias e a reboque foi o Damo junto. Então o rei chegou para ele e falou assim: mas que história é essa que você está conspirando contra mim? Falando mal do meu reino, do meu reinado. E o Pítias, muito sincero, falou para ele: mas Senhor, eu só falo a verdade. E o rei, então, tentando querer parecer bom, generoso, falou para ele assim: olha só, eu vou te dar uma nova chance. Eu podia te condenar agora à pena capital, mas eu vou te dar uma chance. Que você saia daqui, mas que não fale mais novamente mal de mim. Então, ele libertou o Pítias, foi embora o Pítias, né, e levando o Damo na reboque. Eles foram embora. Só que não tardou muito tempo, a situação no reino continuava a mesma. Grande parte das pessoas vivia em extrema miséria, e apenas aqueles apaniguados, aqueles que faziam parte da corte, que viviam com toda sorte de privilégios. O que Pítias fez? Voltou a subir no banquinho na praça e voltou a falar do Dionísio. Dionísio então não teve jeito. Convocou a corte e mandou prender o Pítias e o Damo. Chegou lá então, prendeu o Pítias e falou: você não tem jeito, você está conspirando contra mim, eu não tenho alternativa, né? Eu tenho que te condenar à pena capital, ou seja, a morte. E o Pítias, muito tranquilo, falou assim: olha, eu não tenho medo da morte, mas eu te pediria um último desejo. Aí, intrigado, o rei Dionísio virou para ele e falou assim: mas qual seria o seu último desejo? Aí ele disse assim: eu gostaria de me despedir da minha esposa e dos meus filhos, que moram em outra cidade. Aí o Dionísio riu, né? Deu uma gargalhada. Falou assim: muito engraçado você, né? Você acha que eu vou te libertar para você ir lá se despedir da sua esposa e dos seus filhos em outra cidade, para você depois voltar aqui para cumprir a pena? Né? Ele vai voltar? Você está querendo fazer de bobo, né? Aí o Pítias falou para ele, falou assim: olha, mas eu estou sendo sincero, e eu posso te dar uma garantia. Aí quando o Pítias ia falar qual era a garantia, o Damo estava do lado dele, deu um passo à frente e falou assim: eu sou a garantia. Vocês sabem que ele é meu amigo, que eu ando sempre com ele, que ele confia em mim e eu confio nele. Eu me coloco no lugar dele, fico aqui. E ele vai à sua cidade visitar, para se despedir da esposa e dos filhos. O rei pensou e concordou: tudo bem, mas você sabe que se ele não voltar, você vai ter que cumprir a pena. Aí o Damo, então, muito tranquilo, falou assim: olha, eu conheço o meu amigo, eu tenho certeza que ele vai cumprir a sua palavra. Dito isso, então, o rei libertou Pítias, mas fixou um prazo, X dias, para que ele fosse até a sua cidade e regressasse. E os dias foram passando e o Pítias não chegava. Deu o último dia e o Pítias não chegava. Quando as horas se aproximavam, o rei mandou chamar o Damo lá. Aí o Damo foi trazido à presença do rei, o rei começou a gargalhar, falou assim: está vendo? Você foi confiar no seu amigo, deu a sua vida por ele e ele não apareceu. Aí o Damo falou assim: olha, Senhor, eu tenho certeza que ele não virá, ele virá. Se ele não chegou até agora é porque algum problema aconteceu, mas eu confio que ele chegará a tempo. Quando o Damo estava falando essa última frase, entra o soldado pelo salão, e o soldado carregava consigo um homem ferido, que mal se aguentava de pé. Quem era? Era Pítias. Quando Pítias viu o Damo vivo ainda, reuniu suas forças, se pôs de pé e abraçou seu amigo. Falou: graças aos deuses. Lembrando que eles eram politeístas, né? Graças aos deuses você está vivo. Aí ele contou a história dele, né? Falando assim: parece que as senhoras do destino haviam conspirado contra mim, porque ao retornar de lá, a embarcação em que eu viajava naufragou, mas eu sobrevivi.
Chegando em terra firme, peguei a estrada em direção, né, a Siracusa, e no meio do caminho eu fui assaltado. Né, e me despiram, me agrediram, levaram os meus pertences. Mas eu não consegui ferido, eu consegui chegar. Então, quando o Dionísio viu aquele gesto, né, aquele esforço, né, aquela demonstração de confiança recíproca, né, onde um, né, se colocou, né, em xeque a sua própria vida em favor do outro, ele se sentiu tocado por aquela demonstração de amizade. Então o rei virou para eles e falou assim: olha, eu vou cancelar a sua pena de morte, mas com uma condição: que vocês me ensinem a construir em minha existência relações de amizade como essa que vocês dois construíram entre vocês. E aí nós nos lembramos de uma citação de Jesus que está lá no Evangelho de João, onde o mestre diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não foi isso que Jesus fez? Uma demonstração de amor, de renúncia extrema, o testemunho que ele legou para a humanidade. Então, meus irmãos, André Luiz, estamos acabando. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele tem uma página belíssima que fala sobre isso. Então nós destacamos só alguns trechos. Ele fala assim: quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. O que é, meus irmãos, a construção de relações de amizade, se não esse processo, onde nós saímos de nós mesmos, renunciamos aos nossos interesses pessoais, ao nosso egoísmo, para direcionar nosso afeto, nosso amor em favor de alguém. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Isso é preciso que a gente entenda, viu? Respeitar as escolhas dos outros. Aquele amigo não deixa de ser amigo porque ele pensa diferente, porque ele fez escolhas diferentes das nossas. E para nós encerrarmos, então, é uma citação de Joana de Ângeles, que está no livro Momentos de Esperança. E ela diz: a amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas, o mandamento maior da lei. Então, o que Joana de Ângeles está demonstrando para nós aqui? O que é o passo inicial, gente? É aquele passo, sem ele nós não conseguimos dar os demais. Então, se nós almejamos desenvolver os potenciais de amor dentro de nós, isso só vai ser possível à medida que nós começarmos a construí-los através das relações de amizade. E aí nós gostaríamos de deixar uma frase de reflexão para os companheiros. A concretização do ideal do amai-vos uns aos outros, como nos ensinou Jesus, inicia-se a partir da construção dos laços de amizade, que, forjados ao longo do tempo e das experiências, se transformam no canal por onde o amor se materializa nas relações humanas, em nós e no outro. Que Jesus possa nos inspirar, a fim de que a nossa vida seja plena de relações felizes, rica de amizades verdadeiras. A partir desse caminho, dessas opções, nós vamos estar realmente dando significação à nossa existência.